Olá, centelistas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a 2022. Tivemos um longo período de férias, porque todos nós precisamos descansar, não é mesmo? Mas, entretanto, continuamos com o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Tudo bem com vocês? Nós estamos seguindo este livro desde o começo. Doutrina Espírita, estudo aprofundado da doutrina espírita da FEB, Federação Espírita Brasileira. E hoje nós vamos seguir, e o assunto de hoje é a inspiração de Pedro. Vamos tratar desse assunto hoje? Então vamos lá. Eu vou ler o texto bíblico e depois nós vamos aprofundando os ensinamentos. Vamos lá? Então vamos lá. Começa assim o texto evangélico. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem lhe revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então nós estamos aqui tratando de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Tá certo? Agora nós vamos tratar de cada pedacinho para a gente poder aprofundar essa passagem. Vamos lá? Então a primeira parte é: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e a gente não pode esquecer que nós estamos fazendo um estudo que ele é aprofundado, ele tem uma razão de ser, um contexto. Vocês lembram das primeiras aulas? Então assim, ele poderia dizer: E aí Jesus perguntou aos discípulos. Ele não faz isso, ele diz aonde ele perguntou aos discípulos. Então ele fala, chegando em Cesareia de Filipe. Tudo bem. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Cesareia de Filipe era um município, digamos assim, no qual não havia tantas distrações. Não era um ponto político, um ponto conturbado. Era muito pelo contrário, era uma cidade calma, tranquila, harmoniosa, com mais liberdade, onde as pessoas poderiam falar sobre Jesus sem terem medo de serem perseguidas, de serem descartadas da sociedade, de serem mal vistas. Então, este local não é qualquer local. Então, quando diz que Jesus estava lá, tem uma razão. Nós vamos aprender que quando nós fazemos o estudo aprofundado, tudo tem significado. Nós sempre tiramos o significado maior, mas é importante nós pegarmos essas nuances que fazem mais sentido no final da história. Então, Jesus estava num local calmo, tranquilo, no qual ele poderia conversar com seus discípulos com tranquilidade, sem ser perturbado, sem ser distraído, sem ter outra coisa para fazer, com calma, com tranquilidade. Muito bem. E aí vai dizendo assim: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele queria saber o seguinte: quem é que o pessoal acredita, ou quem vocês ouviram dizer que é o Filho do Homem? Ou seja, todos nós sabemos que nós somos filhos do homem.
do homem, né? Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Mas aqui especificamente, eles estavam querendo se referir quem era aquele enviado de Deus que salvaria a humanidade, né? Aquele prometido que viria para salvar a humanidade. Então, mais especificamente os judeus, né? Mas nós sabemos que é a humanidade. Então, ele vem trazer essa informação. Quem é que estão dizendo? Quem é, né? Quem é o filho? E aí eles vão dizendo assim, o que ele queria saber, na realidade, era o que as pessoas achavam dele, né? Será que eles achavam que ele era o filho do homem? Porque ele sempre dizia, né? Meu pai que está no céu. Ele se identificava como filho do homem. Mas será que as pessoas também ouviam dessa forma? E é muito interessante. Ele vai dizendo assim, e eles respondem, né? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Olha só, os judeus, eles já tinham a consciência da reencarnação. Vocês concordam que quando Jesus está falando, Elias já morreu, Jeremias já morreu, né? Então ele já tinha morrido. Então, para você ter uma ideia, eles já tinham essa ideia de reencarnação. Né? Os profetas vieram antes de Jesus, já tinham desencarnado. Mas quando eles falam em reencarnação, eles não usam o termo reencarnação, usam o termo ressurreição. Mas a ideia é a mesma. Então, você vê, eles dizem ciclano, fulano, beltrano, ou seja, pessoas que já tiveram aqui. Bom, muito bem. Aí, o Pedro, né, conectado com essa energia superior, ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro já tinha capacidade de perceber a grandiosidade do ser que estava à sua frente. Ele já tinha capacidade de perceber que o Mestre Jesus era o Filho do Homem. O Filho do Homem aqui como esse termo utilizado no Evangelho, como aquele filho, né, especial de Deus para libertar os judeus, né? Então ele fala isso, ele já percebe a grandiosidade daquele espírito que está em sua frente. Ele percebe através dos exemplos da palavra, da energia, provavelmente, que imagine estar perto de Jesus, que energia incrível que deveria ser. E ele ainda como sendo discípulo direto do mestre, tendo contato dioturno com o mestre, imagina que oportunidade incrível de evolução, que oportunidade sensacional de estar com esse espírito, né, mais superior de todos os tempos aqui do nosso planeta. Incrível isso. E ele então tinha essa percepção. Então ele fala, eu reconheço, tu és o Filho do Homem. E aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quando fala Bar-Jonas, quer dizer filho de Jonas, né? Porque às vezes você pode falar, mas não é Simão Pedro? Quem é Bar-Jonas? É filho de Jonas. O que aqui é interessante? Jesus chama a atenção, ele fala, olha, você, Simão, filho de Jonas, trazendo a materialidade. Não foi o sangue, nem o corpo que te mostraram isso, que eu sou filho do homem. Vocês têm dúvida que Simão Pedro, ele era realmente um ser único? Porque quando nós vamos acompanhando a forma que ele se relaciona com Jesus, a forma que ele se relaciona principalmente com os outros discípulos, nós podemos ver assim grande semelhança conosco, né? Simão Pedro era gente como a gente, mas ele tinha uma sensibilidade espiritual decorrente da retidão. Ele era um cara retilíneo, correto, justo. Ele tinha um caminhar dos justos. E quanto mais bem, mais justo, mais adequados somos às leis divinas, lembram-se? A gente não pode esquecer do contexto. Quanto mais andamos de forma retilínea, de acordo com as leis divinas,
nós naturalmente nos conectamos com o plano superior espiritual de altíssimo gabarito. Porque os espíritos protetores bondosos, que possuem sabedoria e que podem nos orientar, nos desejam no bem, nos desejam no bom caminho, num caminho retilíneo, no caminho da verdade, da justiça, do equilíbrio, da harmonia, da paz. E Simão Pedro era esse ser, um ser completamente retilíneo e naturalmente conectado com esse plano superior. Então é isso que Jesus fala, como se dissesse: você que tem essa vida retilínea, que tem o coração puro, que se conecta com o plano superior espiritual, percebe essa realidade, que não traz do olho, da mente, do corpo e do sangue. Por quê? Porque se fosse assim, todo mundo saberia que é Jesus. Ah, Jesus é Jesus. Jesus é o Filho do Homem. E não é. Ele tem 12 discípulos. Um reconhece ele imediatamente e fala. Não são todos que levantam a mão. Não está escrito aqui. Aí todos levantam a mão e gritam: és tu, Senhor? Não. Simão Pedro faz isso. Então não são todos. Então você vê que o fato de ser discípulo dá oportunidade do conhecimento do conteúdo que Jesus traz, do sentimento que Jesus traz, do exemplo. Mas não significa necessariamente que só ser discípulo basta. Tem que estar atento, tem que estar observando, tem que fazer a própria parte. Sem fazer a nossa parte, não adianta nos chamarmos de discípulos. Porque discípulo é todo aquele que segue um mestre, seja o mestre que for. Você pode ser um artesão e ter um mestre que vai lhe ensinar o ofício. Você pode ser médico e ter um professor que vai lhe ensinar o ofício. Da mesma forma é Jesus. Jesus é o mestre e nós somos os discípulos. Mas para sermos discípulos verdadeiros, temos que agir atentos, acordados. Não podemos simplesmente ter o título sem fazer a nossa parte nessa relação. Muito bem. E aí ele vai dizendo então que bem-aventurado é Simão Pedro, porque Simão Pedro é que, além de ser discípulo, além de ser retilíneo, além de ser bem conectado com a espiritualidade e ter essa percepção, Jesus segue e ainda fala o seguinte: pois eu também te digo, Pedro, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele está dizendo o seguinte, que Pedro, ele é o ser mais importante? Tem gente que acha que sim, né? Fala assim, então Jesus disse que Pedro vai fazer a igreja. Não, não é isso, gente. Primeiro que Pedro quer dizer pedra, como um hábito angular, uma pedra angular. Ou seja, seguir a igreja no sentido, não é de local. Porque, gente, vamos observar bem o evangelho. Em qual momento do evangelho está escrito que Jesus abriu uma igreja, iniciou um templo, fez um... Muito pelo contrário. Ele nos ensina que a todo momento é momento de fazer o bem. A todos os momentos, sem cessar. Dentro de casa, fora de casa, com estranhos, com conhecidos. Ele não fala, precisa ir para tal igreja, estou aqui fundando a igreja do não sei do quê. Ele não faz isso, ele quer dizer assim, os conhecimentos dele. Né? Então Pedro levará isso. Não é o Pedro, se bem que Pedro fez isso mesmo, né? Pedro, até ser perseguido e morto, ele trouxe a boa nova para todos ao redor. Mas é importante saber que não é nesse sentido. É no sentido de que os conhecimentos de Jesus são pedras angulares para a nossa evolução espiritual, para que possamos um dia, depois do nosso esforço, do nosso trabalho e de seguirmos fielmente as leis divinas, podermos chegar na condição de Jesus. Nós já aprendemos isso. É esse o nosso objetivo de criação. E quanto mais cedo nós percebermos isso, mais cedo seremos felizes. E aqui ele segue e fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está querendo trazer o seguinte, né? Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, né? Jesus é o sol. Essas verdades, elas são verdades e ponto. Então, por mais que ao longo dos séculos, isso lá atrás, né? Eles não quiseram matar Jesus porque assim abafaram o cristianismo. Abafou? Não, né? Nós estamos aqui, 2022, ainda estudando
sobre o Cristo e as próximas gerações e as próximas também estarão. Por quê? Porque é a verdade e a verdade se sobrepõe às trevas. Então aqui quando ele está falando em relação de treva nesse sentido, né? Porque a verdade é uma só e a verdade é sol. E a verdade não consegue ficar escondida. E a verdade é única. Então não importa se vai demorar um pouco ou um pouco mais, mas ela sempre será descoberta. Muito bem. E aí ele segue dizendo assim: então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agora, por que ele fez isso? Porque nós já aprendemos que as verdades, quando elas chegam para nós, nós precisamos estar preparados para elas. Os discípulos entenderam naquele momento que realmente ele era o Filho do Homem. Ou seja, ainda havia muito a ser feito, ainda havia muito a que aprender. Mas eles que estavam diretamente com Jesus o tempo todo, não tiveram essa percepção imediata que ele era o Filho do Homem. Pedro teve, os outros aprenderam com Pedro, entenderam com o ensinamento do Mestre, mas nem todos estavam prontos para receber essa notícia. Muitos desejavam descobrir quem era para matá-lo, descobrir quem é ela por motivos escusos, atrapalhar a missão dele. Então não é isso, nós temos tempo para tudo. Tempo para conhecermos os ensinamentos do Mestre, tempo para colocarmos esses ensinamentos na nossa mente, porque nós somos espíritas e temos como base a fé raciocinada. Raciocinar esses ensinamentos e pensar, faz sentido, realmente é bom, assim eu serei mais feliz. Sim, assim eu serei justo. Ah, legal. Então você primeiro traz para o racional, depois traz para o coração, porque aquilo faz sentido, te traz alegria, te traz a certeza da razão pela qual você foi criado, te traz a certeza para onde você está indo, te traz paz, harmonia, alegria. Ótimo. E aí você começa a colocar em prática. E quanto mais em prática você coloca, mais feliz você fica, mais completo você fica. E chega um momento que você então começa a professar essa fé. Esse é um caminho, não é imediato. Não existe torne-se espírita em 3 leituras. Isso não existe, leva tempo. Nós aprendemos muitas coisas no espiritismo. A necessidade da reforma íntima, a necessidade da caridade sempre. Nós aprendemos que devemos ser bons sempre. É fácil? Não é fácil. Aprendemos que a nossa vida é responsabilidade nossa. Que nós não somos vítimas do mundo, somos vítimas de nós mesmos. Ou seja, trazer a responsabilidade para nós é difícil por um lado, mas por outro lado é muito bom. Porque está nas nossas mãos modificarmos o caminho das nossas vidas, modificarmos o nosso futuro positivamente. Gente, era isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!